É muito fácil chegar e jogar as pontas nas costas do trabalhador. Por que não se discute as desonerações? Por que não se discute a questão da dívida pública? Por que não se discute a cobrança dos grandes devedores da Previdência? Por que não se discute a aplicação daquilo que prevê a Constituição no tocante à cobrança de imposto sobre grande fortuna? Por que não se discute a taxação de lucros e dividendos? Tenho certeza que metade desses problemas que eu citei, dessas questões que eu citei agora, se fosse discutida de forma séria, objetiva e responsável, resolveria o problema da Previdência e não só. Outros tantos problemas que nós temos no Brasil. Mas é muito mais fácil pegar o soldado, o cabo, o sargento, e aí me permitam me referir à minha categoria novamente, o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, que não pode fazer greve, que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquele outro, criar toda uma construção de privilégio, quando na verdade já foi explanado pelos meus antecessores aqui que não é verdade, não existe privilégio. Dizer isso é muito fácil, pegar os professores, o trabalhador rural, a enfermeira, aquele pessoal lá da ponta do sistema, o trabalhador, aquele que efetivamente constrói o Brasil com o suor do seu rosto, e jogar uma carga em cima dele, e aí depois agradar ou para agradar o mercado financeiro. E não sejamos ingênuos, todo mundo já sabe, né? Não estamos mais na década de 60, na década de 70, 80, a informação pode ser hoje divulgada tranquilamente, está aí nas redes sociais, todo mundo sabe que essa reforma da Previdência é para agradar o mercado financeiro. Todo mundo sabe disso. Ninguém é mais ingênuo ao ponto de acreditar que o problema é só a Previdência. Não. O problema é muito mais grave no Brasil e precisa ser discutido. Por que eu estou discutindo? A ANASPRA tem uma posição muito clara com relação à reforma da Previdência como um todo. Nós somos contra a reforma da Previdência como um todo. Por quê? Porque eu não sou filho de chocadeira. Eu tenho filhos, eu tenho mãe, eu tenho pai, não obstante já estarem falecidos, mas eu tenho parentes, amigos, que não são militares e que estão lá. Professores, a minha esposa é professora, que estão lá no seu dia a dia tentando. E por isso que nós somos contra a reforma, porque ela vai trazer problemas sérios para o Brasil, para a população brasileira, para o povo trabalhador e, por conseguinte, para a segurança pública. A reforma da Previdência vai agravar os problemas de segurança pública, como agravou a emenda constitucional 95, que deixou de investir em saúde, deixou de investir em educação, deixou de investir em segurança pública. Nós não temos efetivo para trabalhar hoje, aí o secretário falou que a reforma da Previdência vai possibilitar contratar menos efetivo. Menos ainda, secretário? Aí nós vamos trabalhar como? O Coronel Miller colocou agora há pouco aqui, que trabalhava numa escala de lá em 76, Coronel? 77? Não é, essa escala está hoje. Essa escala existe hoje na polícia e no bombeiro. Continua. E vai se agravar. Vai se agravar porque não tem efetivo. Não contratou-se efetivo nos últimos anos e aí dá um problema para a segurança pública, dá um problema, todos aqueles problemas que foi trazido ali. De suicídio, de afastamentos, etc, etc. São todos problemas que a gente insistentemente tenta colocar. Temos problemas com relação à instituição policial militar, bombeiro militar, polícia, na segurança. Temos, óbvio que temos. Não vamos aqui achar que somos os paladinos da morte. Estamos corrigindo e buscamos todos os dias corrigir os problemas. Agora, é preciso reconhecer a profissão policial e bombeiro militar como sendo uma profissão diferenciada e não detentora de privilégio. Poderíamos citar vários privilégios aqui. Posso passar o dia todo citando quem tem privilégio aqui. Posso passar o dia todo citando quem tem efetivamente privilégio. Trabalhar numa escala 24 por 24, 24 por 48, né, no sol, na chuva, sem condições mínimas de trabalho, porque nem viatura tem para trabalhar. Nem viatura tem para trabalhar. Armamento obsoleto, sujeito a todos os tipos de intempéries do tempo, da atividade, etc. É privilégio? Não, não é privilégio. A reforma da Previdência tem que ser rechaçada por esse Senado. Rechaçada por esse Congresso. Porque vai afetar de morte a população brasileira. Em benefício de um pequeno grupo de 15%, talvez um pouco menos, da população brasileira e alguns grandes banqueiros mundiais. Tem vários, essa semana eu li uma reportagem, acho que foi ontem, li uma reportagem numa revista de circulação nacional, trazendo a comparação das reformas de previdência de outros países, e aí a do Chile, a questão da capitalização, entre outras tantas coisas. Está muito claro que essa reforma veio para agradar um determinado segmento, em detrimento da população brasileira.
E é lamentável que a gente tenha que estar aqui discutindo o óbvio. O que é discutir o óbvio? É discutir a manutenção de direitos. Discutir o óbvio é hoje discutir a manutenção de direitos. Infelizmente é preciso que a gente faça isso e a ANASPRA tem uma posição muito clara com relação a isso, né? Vamos trabalhar na perspectiva, obviamente, de orientar a nossa categoria a ser contra a reforma da Previdência, independente, e aqui repito, não é uma questão de... Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos.